Shalom, amados. Quero trazer algo a respeito de crescimento e maturidade. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, o apóstolo começa falando assim: digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, uma tradução diz, o herdeiro é criança, em nada é diferente de um servo, ou nada é diferente de um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Eu gosto dessa frase, até o tempo determinado pelo Pai. Eu tive uma experiência especial na minha vida e eu comecei a pastorear antes de 3 anos de fé. E depois de ter ganhado uma quantia de alma significante, o Senhor me disse algo, que eu precisava passar por algo, que o Senhor falou comigo em Jeremias sobre a fornalha da aflição, Jeremias 48:10. Você sabe que em qualquer tempo que você encontra um crente, ele se acha maduro. Mas crescimento e adversidade andam junto. E o profeta Isaías diz, proveite na fornalha da aflição. E de tempo em tempo Deus permite situações. Às vezes ela é de perseguição, às vezes de rejeição, às vezes uma crise na família, às vezes uma crise nas finanças, às vezes uma crise ministerial, às vezes uma afronta, às vezes uma calúnia. Deus, ele é especialista, ele sabe do que nós necessitamos. Às vezes nós estamos dentro da vontade de Deus e não compreendemos o processo, ou não queremos nos submeter ao processo, nos desnudar, nos humilhar diante da situação. O apóstolo Paulo observa aqui sobre a paternidade. Às vezes cuidamos de pessoas e eu vejo que tem pessoas que ele quer ser criança a vida inteira. Ele sempre quer ser uma criança. E às vezes cuidamos de pessoa e ele quer ser adulto antes de ser adulto. Eu lembro que no início da minha fé, eu caminhei assim precipitadamente. E Deus, ele é misericordioso, bondoso, longânimo, tardio em se irar, e ele é Pai. Ele é Pai e Pai corrige, Pai açoita, Pai disciplina, Pai permite-nos passar por momentos de aflições. No Evangelho de João, Jesus disse assim, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe que dentro de um momento de aflição, vem pensamentos contrários ao querer de Deus, vem pensamentos contrários ao fazer de Deus, vem pensamentos contrários ao propósito de Deus. E às vezes Deus está trabalhando de uma maneira especial na vida de alguém e nós não entendemos aquilo. Às vezes nós queremos opinar, queremos falar, não compreender, mas queremos dar a nossa opinião. E a maneira de Deus não é a maneira dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós temos que buscar a mente de Cristo. E ele disse, nós temos a mente de Cristo. Nós entramos em um lugar onde pensamos que nem o Senhor. E às vezes somos surpreendidos por algumas situações. Às vezes nós achamos que estar aqui na terra é melhor que estar no céu. E deixa eu dizer uma coisa para você. Em Romanos 8:28, depois que o apóstolo Paulo fala de uma profunda revelação de intercessão, de entrega, de gemidos de intercessão, ele diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase, amam a Deus, é pessoas que estão envolvidas com o propósito, envolvidos com a vontade, envolvidos com a obediência, envolvidos com aquilo que Deus designou para ele. E às vezes Deus designou algo para alguém muito diferente que designou para você. Talvez aquilo não entra nos seus pensamentos porque você pensa diferente, age diferente, vê as coisas diferente.
Depois que você cresceu e entrou num lugar de maturidade, você vai ter compreensão, você vai ter a paciência suficiente, você vai ter o amor de uma maneira diferente, você vai discernir o apavorado do pilantra que tem no meio do corpo de Cristo, tem pilantras que não querem mudança, mas tem aquele que às vezes ele tropeça algumas vezes, mas ele quer mudança, ele quer mudar de atitude. E quando nós somos novatos na fé, parece que tudo é igual. Se Deus não nos revelar certa situação, andamos totalmente como cego. Mas a maturidade, o crescimento, o amadurecimento, ele vai nos dando discernimento de situações e nos vai colocando em lugares de descanso. Todo discernimento te estabelece num lugar de descanso. O apóstolo Pedro falou algo muito especial quando ele está terminando a carta dele. Ele diz: depois de haverdes padecido por um tempo, depois de haverdes padecido, ele coloca algo assim: e o Deus de toda graça que vos chamou em Cristo Jesus a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Tem situações que ele passa, o homem de Deus, a mulher de Deus, e depois ele aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. Que o Senhor te abençoe nesse caminho que o Senhor está trilhando contigo, em nome de Jesus.